Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Política nas Redes com você, comigo, Mauro Leonardo Cunha, e com o Narciso Fernandes. O tema de hoje, Narciso? Hoje nós vamos analisar as coligações. Não é? Hoje não existe mais coligações proporcionais, vamos analisar as coligações majoritárias. O que são coligações, como as coligações são feitas e quais as nuances de fazer uma coligação. Perfeito, mas tem muita notícia do dia, da semana, né? Essa foi uma semana em que o filho do presidente da República, conhecido como Carluxo, né, misturou LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com LGBT na Câmara de Deputados, na tribuna. Então percebam, esse foi um erro tosco, né? Parece até que ele ouviu errado, mas não foi, ele confundiu completamente, ele entrou falando de diversidade sexual num debate que era sobre proteção de dados, ok? Então, a gente sente que isso provavelmente foi uma pisada no tomate. Embora tenha um hábito no governo de quando você não quer que o assunto seja conversado, você puxa outro. Mas não me parece o caso, não. Parece que foi uma pisada no tomate mesmo. Eu creio que aí foi erro mesmo. Não tem outra palavra, foi erro. Não é porque ele não seja instruído, não é porque ele não tenha capacidade de analisar certas determinadas coisas. Ele achou que estava entrando no debate de LGBT e quando ele estava entrando no debate de LGPD. Pela sigla houve confusão. Porque ele não pode comprar, não é nosso patrocinador, talvez nunca será. Ele nunca pode comprar uma TV LG para casa dele, porque não era problema ideológico, né? Não funciona assim. Então é assim, LGBT, e hoje aparece a sigla QI+, a sigla está até maior, é uma coisa que, assim, você tem uma diferença de debate, mas assim, gritante com a questão de proteção de dados. A questão de proteção de dados é uma lei que faz com que o Brasil entre num cenário internacional. O Brasil que almeja ser um membro de organismos internacionais de comércio, organismos internacionais que lidam com o livre comércio, tem que ter essa lei, não é? Não é uma coisa... Sim, foi para poder permanecer vendendo no mercado europeu, né? Porque senão não venderia. Sim, o mercado europeu só aceita se tiver isso. E LGPD tem a questão de proteção de dados, nós já falamos um pouco sobre isso aqui, e tem a questão, inclusive, de como esses dados são tratados, não é só proteger, não é? Como as informações são tratadas para proteger os dados. Tem uma palestra minha que já está online, gratuita pelo YouTube, lá na Agência Espacial Brasileira. Você vai no canal da Agência Espacial Brasileira e vê minha palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, dia 13 de maio, eu vou fazer uma nova palestra para a Associação Médica de Brasília. E aí a gente vai tocar em pontos mais atualizados, né, depois da efetiva criação, né, e do suprimento dos cargos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Que também não tem nada a ver com a opção sexual de ninguém, nem com a realidade sexual de ninguém, que aliás está protegida na Constituição dentro da proteção à dignidade da pessoa, né? E aí eu quero expressar uma coisa, que mesmo que o Estado não fosse laico, sendo o Estado o protetor da dignidade da pessoa, teria que ter no mínimo uma postura parecida com aquela do Papa Francisco, né? Que é de acolhimento, embora de não concordância. Sim. Então, mesmo que fosse o caso de sermos como um Estado como a Argentina, de religião oficial, né, etc., não cabe esse tipo de agressividade. Você pode não concordar, e é um espaço legítimo para os que não concordam, né, sem precisar comprometer completamente a mínima harmonia social que a gente precisa para conviver na sociedade, fazendo política e não jogando paus e pedras uns nos outros, né? Afinal de contas, o Narciso sempre fala que política é a guerra por outros meios. Se não for por outros meios, deixa de ser política e volta a ser guerra. Né? Sim, esse é o problema. Esse é o nível de involução social. Né? Então esse é um risco. Eu sempre comemoro a reaparição da direita no cenário da política brasileira, porque não se faz política só com esquerda e sempre esquerda. Isso não existe.
Em lugar nenhum do mundo. Não é democracia se não tiver esquerda e direita. Agora, a direita está despreparada. Ela reapareceu isso. É bom, mas ela dá prova de despreparo em várias áreas. Né? Assim como a esquerda deu prova de despreparo na área de segurança pública, por exemplo. Sim, efetivamente. E na área do sistema judiciário. Sim. Eu creio, eu sou da opinião de que a esquerda... E os marajás, que não foram perseguidos por Collor porque ele sofreu impeachment, acabaram por cima da carne seca da República, donos da República, que sempre foi chamada República de bacharéis, imagine agora, né? Pois é, não, eu considero que os governos do PT, eles não souberam mesmo tratar a questão do sistema judiciário, do sistema de justiça no Brasil. Não souberam, o sistema de justiça no Brasil continua igual. Se não pior, se não evoluído. Pois é. E nós tivemos avanços na área dos direitos sociais grandes nos governos que antecederam, desde Fernando Henrique. Fernando Henrique trouxe o real, nós tivemos alteração do estado social de muita gente. Agora, não mexemos no sistema judiciário. E o que aconteceu com isso foi que o Ministério Público inflou. E nós estamos vendo o resultado disso agora. Hoje já se fala, e os ministros do Supremo têm falado, muita gente tem falado, de como o Ministério Público ele saiu do seu papel institucional e passou a ser militante político, porque o sistema judiciário precisa ser revisto inteiro. Não só o juiz, mas o Ministério Público, o papel do advogado. O papel do advogado, eu acho que ele tem resistido, porque o advogado, na verdade, o advogado faz a justiça porque ele fica ali, insistindo, espisunhando, até conseguir. Mas o juiz que é inerte e ele é acomodativo, e ele deve ser assim, inerte. Não acomodativo, mas ele deve ser inerte. No sentido de... Só pode agir provocado. E o problema de agora é o juiz que agiu, articulou, coordenou, determinou, foi para os Estados Unidos fazer um curso e voltou organizando as coisas. Aí é diferente. A França, por exemplo, tem uma figura que é o juiz de instrução. Aí o juiz de instrução lá faz tudo isso, mas ele não participa do julgamento do processo. Esse é o meu sonho do consumo do sistema judiciário brasileiro. Já que a gente entrou nesse assunto, o sistema judiciário brasileiro precisa, e já se prometeu isso, o juiz de instrução. Porque se houvesse juiz de instrução, nenhum problema que nós vivenciamos no pós-Lava Jato teria acontecido. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa interessante. A gente vai falar de coligação, mas como eu disse, tem muito assunto da semana, né? E aí tem um outro que me parece mais a máquina de narrativa do governo. Sim. Tá? O ex-ministro e também continua ex-ministro da Saúde, mas ainda ministro, Pazuello. Ele já foi... Né? Ele ficou nessa limbo, né? Vai em Manaus, veja. Em Manaus, que é onde pessoas morreram por falta de oxigênio. Né? Em Manaus, num shopping sem máscara, interpelado pelos repórteres, ele sabia que ia ser, porque não é menino, ele responde, onde é que compra isso? Veja, e isso foi uma foto que circulou nas redes, né, uma foto do grupo Folha, né, do UOL, que circulou pelas redes e que gerou um enorme bafafá, um enorme conversa, e chamou a atenção de novo. Então isso é o governo ocupando espaço na mídia para que as pessoas, ainda que falem mal dele, falem dele exatamente onde ele quer. E tem uma característica do Pazuello que é uma característica suicida. E eu vou dizer qual é. Ele é um soldado, ele se coloca como soldado. Ele sabe que ele vai ser sangrado. E eu digo mais. O Zé Disseu tinha um pouco disso também, lembra? O Zé Disseu sabia que ia ser sangrado e continuava na luta. Eu digo mais. É bem possível que ele seja preso. Ele vai ser processado e é bem possível que haja mesmo que seja por alguns dias, uma prisão dele. E ele faz para provocar. Ou seja, isso não parece ser uma falta de inteligência, uma falta de capacidade de leitura da realidade. Isso parece ser assim, eu já vou ser o boi de piranha mesmo, eu já vou ser aquele que vai ser preso, que vai ser jogado aos cães, então eu vou provocar, porque aqui eu vou condensar toda a energia em mim. Só que isso não é controlado assim. Você não tem... Isso nós não estamos no laboratório, é a vida real. Então você não pode controlar o outro lado, como o outro lado vai agir, como o outro lado
vai reagir. Olha, não para de passar pela minha cabeça que o Pazuello leia tudo isso como um teatro de operações. É possível. Tá? E como teatro de operações em operação psicológica, leitura militar, né, do que ele pode estar fazendo como postura política. Ou seja, uma postura política de alguém que tem uma cultura militar e que pensa em termos, né, de teatro de operação. Outra notícia dessa semana que a gente não pode deixar de conversar, né, notícia mais pesada, foi o falecimento do Fidelis. O Fidelis era uma pessoa assim, que migrou do apoio ao Lula para o extremo radicalismo de direita. Sim. Ou seja, ele não é um radical nato. Ele é um cacique brasileiro político clássico que achou que tinha mais oportunidade de destaque migrando para uma direita mais extremada. Ele leu o cenário de que a direita iria chegar. Eu acho que essa era o mérito. E nós tivemos uma reunião com ele. De apenas 6 horas, né? Que a gente começou a reunião de 7 da noite. Isso, e acabou 1h pouco da manhã. E acabou 1h pouco da manhã. E simplesmente não foi uma reunião. A gente pouco falou. Porque ele falava, e a gente achou que a reunião ia terminar às 8h30 e a gente ia jantar depois. Ou seja, a gente ficou até 1h30 sem jantar. No escritório dele, aqui em Brasília. Ali no edifício Executive Office Tower. Então, né, no escritório do PRTB. Do PRTB. Do Escritório Nacional do Partido. Então, vejam, o que eu estou dizendo ali, e aí vão minhas condolências às famílias e aos correligionários dele, mas assim, é que ele tinha um pouco, ele era exacerbado na figura do cacique político brasileiro. Inclusive isso dele só falar e pouco escutar, o que permite que ele descole das bases. As bases colam nele, mas ele não percebe a base. Então, isso aconteceu. E isso é um dos vícios do político brasileiro. E acho que isso tem um pouco a ver com a história das coligações. Acho que o Fidelis é alguém interessante. E ele conseguiu emplacar o vice-presidente da República, com um partido absolutamente pequeno. Sim. Que tem um estatuto até que vale ser estudado, porque ele fala que as pessoas, os filiados ao partido que assumam cargos, né, por indicação política, devem 10% dos rendimentos ao fundo partidário para desenvolvimento e tal, etc. O estatuto do PT tem isso. Então, assim, não é 10%, é um percentual de acordo com a renda. Tá? Então, assim, enfim, ele conseguiu emplacar de um partido muito pequeno o vice-presidente da República. Que tem sido hoje, embora todo o discurso grandiloquente na agressividade e muitas vezes na homofobia do Fidelis, é inegavelmente a força de estabilidade do governo, tanto que foi colocado para tratar de Amazônia, para poder enfrentar a avassaladora pressão estadunidense sobre o tema Amazônia. Tem uma coisa que é relevante dizer. Todo debate que houve sobre impeachment, ele esbarra numa coisa. As forças políticas majoritárias, as forças políticas que dominam o parlamento, que dominam o mercado, que dominam o mundo empresarial, não confiam no vice-presidente. Eles não querem um general na presidência. E por isso o processo de impeachment ele está engavetado, assim. E isso foi uma jogada de mestre do Jair Bolsonaro lá atrás, que disse: eu vou buscar um vice que inviabilize impeachment. Foi escolha dele. Sim. E já tem... Com o dedo bom ele escolheu o Hamilton Mourão, com o dedo ruim ele escolheu o Sérgio Moro. E já, na verdade, o Moro foi escolhido, né? Ele não escolheu o Moro. O Moro chegou lá, fez uma reunião com ele e fez uma escolha. Né? Mas ele topou. Ele não precisava ter topado. Sim. A gente não sabe o que mais que o Moro sabia sobre o Bolsonaro, que pode ter usado de pressão, né? Isso aí. Não saberemos nunca. Talvez os historiadores, daqui a 30, 40 anos, venham a saber disso. Mas né? tem coisas... Aqueles livros de memória do pessoal, o próprio Moro. O general que escreveu o livro, eu esqueci o nome dele agora, ele já escreveu alguma coisa a respeito da... Do Cruz? Já escreveu alguma coisa a respeito daqueles momentos ali com o Supremo e etc, né? Mas eu tenho mais notícia ainda. Eu só quero fazer uma análise dessa coisa da... E aí a Casa Civil, e aí junto com essa notícia do Pazuello, guarde a memória, vem a Casa Civil. Convoca 13 ministérios para participar do fazimento da estratégia de defesa, da criação da estratégia de defesa do governo perante a CPI no Senado. Número para gravar 11 a 4. Que número é esse?
o governo no Senado é fraco, o governo é muito forte na Câmara. Tá? No Senado são 11, né, entre independentes e contra o governo, e somente 4 confiavelmente alinhados ao governo. Deixa eu fazer um parênteses. 11 a 4. Dos que não estão alinhados com o governo, está o Renan Calheiros. Sim. Que guarda num caderninho o que o governo fez com ele na primeira eleição para presidente. Talvez o primeiro momento interessante do governo tenha sido falar que, como você estudados, né, pela CPI, investigados, né, atos dos governadores em relação a dinheiro público federal, nisto o Renan seria suspeito. E aí o Renan, muito habilmente, já declarou que, se for o caso, ele é suspeito neste ponto mesmo. Pronto, sem problema. Ele não precisa... Neste ponto, tem um correlator e pronto. Acabou-se. É o capítulo que fala dos governadores. Ou seja, e quem fez a CPI e a proposição da CPI nem levava em consideração os governadores. O Renan sempre soube se assessorar juridicamente muito bem. Sim, magistralmente. Nós sabemos. Mas vamos lá. Então, e aí que a Casa Civil fala, né, ao chamar os 13 ministérios? Estão aqui 23 pontos de ataque, né, que o governo deve sofrer na CPI. Mas peraí, o documento que deu origem à CPI só tinha 18 pontos. Então, o próprio governo cria mais 5. Uhum. Claro, a gente lê que tem uma estratégia aí, assim, não dá para pensar só na Globo, que a Globo fica dizendo, que atrapalhada. Não. Pode ter esse aspecto atrapalhada, mas eu acho muito mais provável que, assim, o que se fala aqui em Brasília, cafezinho. Pizza é fruto de emparedamento em CPI. Se eu tenho uma pessoa acusada de alguma coisa, provavelmente ela vai fritar. Então vai acabar numa coxinha frita, né, em alguma coisa. Mas agora, se eu tenho 35 pessoas, cada uma sendo acusada de 30 coisas diferentes, pizza. Sim. Então, o governo buscar o aumento do número de ações a serem investigadas, né, ou posturas a serem investigadas, colabora para a construção da pizza. Então, a Globo fica falando assim, é atrapalhada do governo, o governo está errado. Eu não sei, eu não gosto assim, parece que a Globo subestima sempre. O governo faz uma questão de subestimar, e isso é um pouco tosco. A gente está vendo que é uma linha ideológica, tão ideológica quanto a do governo, né? Então a gente não pode mais pensar que a Globo é um olhar neutro, né? Sim, embora ela faça um esforço de construir bem este olhar. E isso é legítimo, né? Muitas democracias têm organismos de imprensa oficialmente pró-governo e oficialmente pró-oposição. Assim, de novo, esse sempre foi meu sonho de consumo, que as TVs, os organismos de imprensa, os órgãos de imprensa se assumissem. A Globo não podia se assumir naquele momento que ela era 80% da TV no Brasil e sozinha. Porque aí teria fulminado a democracia. Mas no momento atual, que as pessoas se informam pela rede social, e a Globo é uma coisa a mais, não tem problema nenhum dela se assumir e não buscar. Mas isso talvez seja um ponto da maturidade da democracia brasileira. Sim, sim. De um caminho de maturidade, de um aspecto. Não estou dizendo que a democracia brasileira é madura, eu estou dizendo que tem um aspecto de amadurecimento. Tá. Aí eu quero juntar esses 5 novos pontos, né? E dizer, olha, e tem a lista online para vocês, mas o que eu quero dizer assim, exatamente o que eu escrevi aqui no grupo de WhatsApp hoje pela manhã. Olha, isso tem cara de ser de propósito. Para provocar a CPI, eu estou juntando o Pazuello com a lista da Casa Civil, tá? Sobre a CPI. Dá pinta que eles sonham com um golpe para interromper a CPI. Ou seja, vamos insuflar a CPI para ela fazer muito barulho e a gente acusar o Senado de parcialidade e dar um golpe. E esse sonho de golpe é o sonho mais destrutivo do governo Bolsonaro para o próprio governo Bolsonaro. Né? Cada um de nós tem em si próprio o seu pior inimigo, e isso é a manifestação do pior inimigo de Bolsonaro em Bolsonaro, esse sonho golpista. Tá? Até porque ele tinha um apoio popular de começo tão amplo que ele não precisava disso, mas o sonho disso é tão grande, né? Ele busca resgatar alguma coisa nele por essa coisa do golpe, que atrapalha a própria governança dele. Né? E aí eu fico pensando qual é o público dessa mensagem. Obviamente não é o público em geral da sociedade brasileira. A sociedade brasileira em geral, inclusive o generalato, não quer ouvir falar de golpe. Sim. Aquilo que chama de partido dos militares nos bastidores em Brasília, que na verdade deveria se chamar de partido do generalato,
Esses não querem nem ouvir de golpe. E esses conseguem atrair o Mourão para si. Ok? Vamos lá. Não é o grupo de policiais militares. E agora eu quero falar quem é o público dessa mensagem do Bolsonaro. A gente tem dois públicos. Tem um público de evangélicos radicalizados de direita, né, que leem a vacina como uma forma de marcar as pessoas para que elas sejam identificáveis, né, na instituição de um governo mundial do anticristo. É nesse nível, né, de droga estragada, consumida. Né? Parece que o kit de intubação de 10 anos atrás, que era o único que tinha no hospital, tomaram intubados. É uma coisa assim fora do normal. Né? Porque primeiro não faz sentido, assim, até onde eu saiba, eu não sou cristão, mas assim, pelo que eu li, não faz muito sentido, é algo extremamente minoritário no cristianismo, mas isso aparece sendo insuflado pelas forças políticas. Então a gente está falando aí não especificamente de religião, mas de uma religião, de uma estrutura geopolítica. Uma postura política. E aí sempre eu trago comparação entre o Brasil e o que foi a Irlanda do Norte, né? Anos 80, anos 90, né? Em que se usa essas divisões religiosas politicamente para se conseguir certos objetivos. Léo, eu vou fazer um testemunho aqui. Um testemunho. Eu comemorei aquele vídeo que circula na internet de que em Israel não se usa mais máscara. E eu postei em grupos. É que eu já sou evangélico, tá? Eu postei em grupos evangélicos. E, gente, Léo, eu fui rechaçado. Ou seja, eu sou do tempo que evangélico se confraternizava com as vitórias de Israel. E grupos evangélicos, pessoas, não estou dizendo que foram majoritários, mas pessoas dizendo, não, essa não é o tema, não é isso, não é aquilo. Eu fiquei abismado, eu liguei para uma pastora amiga minha e disse, eu estou abismado. Num outro tempo, desde que eu de criança, quando eu ia para a igreja criança, eu via que tinha um olhar para Israel, e tem um texto num salmo que fala que orai pela paz em Israel, prosperarão aqueles que te amam. De Jerusalém. De Jerusalém, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E isso faz com que todo cristão ele tenha um olhar especial para Israel, no sentido de que Israel a gente chama de Israel como se fosse o termômetro, ele é o relógio do mundo, termômetro não, ele é o relógio do mundo. Ali em Israel, estão acontecendo coisas que foram ditas lá no passado e que ali definem uma série de fatores da nossa vida futura e de hoje. Mas eu fiquei assustado com isso, porque as pessoas não disseram, mas para mim o que estava subjaz era, não importa essa vitória de Israel. Aí as pessoas diziam, mas Israel tem pouca gente, mas Israel não sei o quê. Não interessa. Interessa que Israel conseguiu não usar mais máscaras. E aí vamos deixar aqui a diferença, tá? Israel tem um governo de direita, bastante à direita, assim. O Bibi é um cara que começou, o Bibi é o Benjamin Netanyahu, ele começou mais a centro-esquerda, 100%, né? Com uma ONG de direitos humanos, porque o irmão dele, o Yoni, morreu numa operação militar de Israel, né? Em que se resgatou judeus que estavam fora de Israel e etc., numa situação de muita emergência. Né? E aí o Yoni faleceu nisso. E o Bibi surgiu lutando pelo zelo das famílias dos soldados que faleciam, pelos direitos humanos dessas famílias e tal, porque ficavam realmente desamparadas. Né? Então, enfim, o Bibi se afirma por aí. Mas depois ele tem que se equilibrar com a esquerda. É bom ver a política dos outros para a gente começar a entender. Também a nossa com outros olhos. E aí, o que ele faz? Como ele tem que competir com essa esquerda, ele busca alianças, coligações. Sim. Lá em Israel tudo é proporcional, não existe nenhum voto majoritário. Então, ele busca coligações com os partidos radicais religiosos de direita. Tá? Que aí lembram muito esse radicalismo religioso de direita de grande parte dos evangélicos do Brasil. Tá? E aí o que acontece? Esse pessoal, que a gente fala que gosta de transformar Israel num Irã judaico,
né? Essa é no mundo judaico é assim que a gente fala. Esse pessoal, como eles são fiel da balança na hora da disputa de cadeiras no parlamento para decidir quem vai ser o primeiro-ministro, acabam tendo 10% dos votos e 40% do poder, entendeu? Eles ficam com muito poder e o Bibi vai migrando à direita para eles, porque eles apoiam mais o Bibi do que o próprio partido do Bibi. Talvez pela própria política, talvez por erros da esquerda de Israel. Então, assim, tem muitos fatores para se analisar. E embora o Bibi seja uma figura à direita, ele lembra muito o Lula do ponto de vista carismático, de identificação com o povo e etc. Governo que deu certo. E essa coisa da Covid foi assim, o Bibi estava investigado por... e a Sara, que é a esposa dele, investigados por corrupção. E aí vem e fazem tudo certo na Covid. Tá? Então, só para entender como que a pandemia é divisor de águas na política também. Sim, e eu vou dizer mais uma. O governo de Portugal, que é um governo socialista, deu certo na Covid. Com muitos êxitos, sim. Muitos êxitos. Então, assim, não é o direita ou a esquerda. Não. Mas, olha, para o povo evangélico, Israel tem outra simbologia. Israel não é só um país que é um... Não, o mesmo fenômeno da política dos Estados Unidos, né? Israel é marcante. Lá nos Estados Unidos é algo diferente, porque tem uma colônia judaica muito grande, aqui no Brasil é pequena, né? Mas Israel não é significativo nos Estados Unidos por causa daquela colônia judaica. Não, é por causa do cristianismo. Né? Ou de Miami, é por causa do Bible Belt, né? Que é aquela região toda em que os cristãos comandam, e aí estou falando de batistas, Southern Baptists, comandam os resultados eleitorais. Né? O que é conversado dentro do mundo protestante estadunidense, dentro do mundo evangélico estadunidense, é que os Estados Unidos ainda são o que são por ter apoiado Israel. Aí eles falam isso do ponto de vista religioso. Sim. Os Estados Unidos são one nation under, né? Então, assim, é uma nação sob a divindade, né? Então vamos lá. A fé, e aí eu estou extrapolando de religião para o sentido de fé. E aí a política se aproveita do sentido de fé. E acho que o sentido de fé... Antônio Conselheiro, mas eu não estou falando de fé assim, do ponto de vista religioso, não. Da crença, né? A coligação, nos termos brasileiros, ela acontece muito também por causa de crença. Eu creio que para o outro eu sou conveniente, ele crê que eu sou conveniente para ele. As coligações não são muito programáticas no Brasil, elas não acontecem porque 2 ou 3 partidos têm um projeto de futuro para o país que tem algo em comum nas primeiras 2 fases em que eles podem dar coligados. Isso não é o que acontece no Brasil, né? Eu até diria que isso tá difícil de acontecer assim em qualquer democracia do mundo, porque as democracias perderam a capacidade de planejamento de 30, 20, 50 anos. No primeiro governo do Lula, foi um pouco isso. Na primeira campanha, 89. Foi uma campanha de coligação à esquerda. Sim. Mas não foi uma coligação programática, embora o lado programático daquela carta aos brasileiros do Palocci... Não, estou dizendo antes. Tá, 89, tá. No segundo governo já ampliou e a Carta aos Brasileiros mostra a ampliação. Sim. Né? E porque já entramos no assunto. Né? Já estamos falando agora. Coligações, gente, coligações. Vamos falar um pouco de coligações institucionais. E depois nós vamos falar de coligações que tem outro nome na prática, que são alianças. Sim. Agora, aí vem uma pergunta meio que histórica. Será que o PT não espezinhou demais o PDT após a derrota do Lula para o Brizola, naquela disputa de quem seria o líder da esquerda? Eu não diria que espezinhou, porque o PT fez uma leitura que eu achei correta, porque o PT fez a leitura que o PDT precisava do PT e a história mostrou isso. Não, de certo precisava, foi derrotado. Mas é que eu estou falando assim, vamos trazer contexto de guerra. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, foi derrotada inexorável, ninguém discute. Mas precisava ter pisado tanto na Alemanha a tal ponto que surgiu um líder revolucionário grotesco como Hitler? Sim. Então, o que eu quero dizer, será que... E aí eu estou falando da figura do Ciro revoltado, do Ciro mais esquerdomacho que tudo, anti-Lula, esse Ciro, né, Lula está preso babaca, etc. Esse Ciro não é fruto do PT ter exageradamente espezinhado o derrotado? Eu arrisco dizer que o Ciro especificamente não. Tá. É a característica do próprio Ciro. Porque nós sabemos que o Ciro ele tem uma característica... aquela postura dele, que eu não vou entrar em detalhe para não ser descortês, vamos dizer assim. Porque é uma característica que ele não senta no lugar para um debate e ele não sai um debate suave sem ataques. Ele não consegue. Então, assim, ele se trai sempre. Então, esse é um problema.
Opa, gostei do ele se trai. Essa é uma para anotar, tá, gente? O maior inimigo de todo político é ele próprio. E aí, já falando de coligações, gente, existe a coligação. No Brasil existia uma excrescência chamada coligação proporcional. O que era, assim, porque o sistema brasileiro, ele é duplo. O sistema eleitoral brasileiro, ele é duplo. Ele tem os cargos proporcionais. Que são vereador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital. Esses são os proporcionais. Os cargos do parlamento, exceto o Senado. Todos eles são cargos proporcionais. O que é que significa dizer proporcional? Que para se eleger tem que fazer um cálculo de proporcionalidade dos votos que o partido teve. Ou a coligação naquela época. No número de vagas. Uhum. E aí isso parece um pouco com quando se vai formar um governo num país parlamentar. Mas aí vamos lá. Aí eu falar o exemplo, já que eu falo de Israel, eu não vou falar do exemplo de Israel, mas o Canadá tem mais ou menos a mesma coisa. Existe coligação proporcional lá pós-voto. Sim, que é o seguinte, depois de eleger. As pessoas votam no seu partido. Aí tem sobra de votos para ser ajustada. E eu tenho 70% do necessário para eleger mais um deputado estadual, você tem mais 30%, nós somos mais ou menos alinhados e fazemos a coligação para... A nossa coligação eleger seria o meu e o suplente seria o seu. Na Argentina também é voto em lista, não é voto proporcional nas pessoas. Mas veja, eu quero chegar no que eu chamo de excrescência. Aqui você cria uma proporcionalidade. E o peso do partido, do voto partidário, inclusive se você vota assim, número 10, e os dois primeiros números que você vota no deputado, eles correspondem ao partido. E isso é para calcular a proporcionalidade. Sim. Esse número 99, porque 10 tem partido que existe, né? Lá no TSE ele fala 99. 99. Esse número 99 lá, que é sempre usado 98, 97, 99 no teste da urna, ali você escolhe o seu partido. O seu voto foi para o partido. Para que serve aqueles 3 últimos números ou aqueles 2 últimos números? Para identificar a pessoa. Para dizer, se meu partido eleger alguém... Eu sou esse. Eu escolho esse fulano aqui na hora do desempate para ver quem vai ser o primeiro na eleição interna do partido. É como se fossem 2 eleições, tá, gente? Pelo certo, a urna deveria aparecer com 2 números bem grandes e 2 ou 3 números menorzinhos, para que a pessoa sentisse, tá? E é isso que lá na Relata Software, na empresa de software que eu participo, né? A gente trabalha a experiência de voto. Então, se a gente coloca os 2 números bem grandões, e os outros números, 2 ou 3, né? 2 para federal, né? E 3 para deputado estadual ou para vereador, menores, metadinha da altura, a gente faz a pessoa entender que o voto é principalmente, e intuitivamente, que o voto é principalmente no partido. E onde é que está o problema que a gente fala da proporcionalidade? Porque é um sistema que só funciona bem, no meu entendimento, no lugar de quem vota com lista. E o que é o voto com lista? Porque, veja, se você vai fazer proporcionalidade pelo número de votos que aquele partido teve, no Brasil você tem isso e tem o voto na pessoa. Ou seja, a pessoa arrecada votos para ele. Mas na hora de definir as cadeiras que sobram, o partido é que tem a importância. Mas se num voto de lista, é assim, a lista. E quem decide isso é o partido. Alguns partidos fazem eleição interna para decidir isso. Como acontece uma coisa parecida com as prévias para presidente dos Estados Unidos. Alguns partidos fazem eleição interna. Na Argentina é assim, faz eleição interna para definir quem é o primeiro da lista, o partido faz, parece que na Argentina tem uma prerrogativa de escolher os cabeças, que são os principais líderes partidários, e o resto é uma eleição para definir. Quando ocorre a eleição, eles já estão previamente definidos qual é a linha definidos aí, né? de definição. Aqui no Brasil não. Se o fulano de tal, ele é um neófito, ele se candidatou no partido naquele dia, naquela prévia ali, naqueles 6 meses antes, e ele é candidato, e ele tem voto mais do que todo mundo, e o partido foi construído ao longo de 30 anos de história, por uma pessoa, e essa pessoa tem menos um voto do que aquele que entrou naquele dia, aquele que entrou naquele dia
passa na frente daquela pessoa que passou a vida toda construindo o partido. Aí gera distorções, né? Gera aquela coisa da celebridade. O Tiririca vai, ele elege mais 4. É esse o efeito da proporcionalidade. O efeito Tiririca, né? As pessoas não entendem, e isso não acabou quando acabaram as coligações majoritárias. Diminuiu. Isso diminuiu, mas continua. E aí tem um efeito interessante. Narciso, aí vamos falar. Qual é o número máximo de candidatos a um cargo proporcional que um partido pode colocar para disputa? É o dobro. O dobro. Então vamos lá. Qual partido tem, vamos dizer assim, você tem 10 pessoas na Câmara de Vereadores do município. Cada partido sai com 20 candidatos. Significa que numa cidade relativamente pequena, você vai ter 200 candidatos, em teoria, para cada vaga. Gente, isso é uma loucura. Tem mais que 10 partidos no Brasil. Os partidos querem se afirmar. E aí é o seguinte... Uma cidade pequena tem 3 coligações. E aí começa com convites às pessoas. O cara é professor de colégio, mas ele é importante, ele não vai se eleger nunca, mas tem que se insuflar nesse cara. A ideia é que ele é elegível, ele sofre de candidatite e ele traz voto para os outros. Não, e então os partidos fazem um planejamento de buscar candidatos. E nós sabemos fazer esse planejamento. Nós aqui sabemos fazer isso. Na verdade, quando você chama uma pessoa que não vai ganhar a eleição para ser candidato, e ele é o candidato, ele busca o voto. Com mais afinco o voto, porque ele busca para ele, ou seja, a mãe, a tia, o primo, o parente, o amigo de infância, que não iria votar naquele outro candidato que ele trabalhasse para ele, mas vota nele. E aqueles votos dele que jamais vão fazer ele... Olha, pensa que vota nele, né? Não, aqueles votos dele que jamais vão fazer ele chegar ao parlamento, ele vai contar para essa disputa da coligação, da escolha das vagas lá na proporcionalidade. Bom, essa é a questão da proporcionalidade. Para explicar a coligação no Brasil, sem explicar a proporcionalidade, ninguém entende. Então, existindo esse... Mas tem uma coisa, o hábito brasileiro de votar em pessoas, você falou do voto em lista e tal, o hábito brasileiro de votar em pessoas vem lá na época do Império, no voto censitário, quando o voto era distrital no Brasil. Mas se o Brasil quiser ter uma proporcionalidade real, ele devia acabar com o voto em pessoas. E se ele quer ter o voto em pessoas, deve acabar com a proporcionalidade. Exato. Não pode ficar nessa crise de identidade. Sim, porque o voto em pessoa não pode ser proporcionalidade. A pessoa elegeu, ganhou, pronto, isso é majoritário. Isso é assim que funciona. Essa é uma jabuticaba podre. Agora, se você faz o voto distrital, o cara disputa somente no distrito dele, e o outro disputa no distrito dele, e o outro disputa no distrito dele, você permite com que forças políticas, às vezes diferentes, elejam pessoas para o parlamento. Tem uma crítica ao voto distrital puro, que que... As minorias são subrepresentadas. Né? E que se você tem, por exemplo, num distrito pequeno, digamos que uma pessoa que vamos dizer assim, ele tem a capacidade eleitoral boa e ele tem no distrito dele tem caciques ali disputando com ele. Então, se ele fosse votado pelo todo, ele poderia se eleger. E no distrito dele, ele perde porque tem uma força política muito grande, que tem poder econômico muito grande. E outra crítica é que o poder econômico, ele... digamos assim, muito dinheiro num território pequeno é muito mais dinheiro ainda. Eu sei, mas assim, a gente vive o caso no Brasil que a gente tem um voto proporcional e o dinheiro manda e reina, né? A eleição do Bolsonaro, que foi uma eleição com pouco dinheiro, foi para um voto majoritário. Nas eleições proporcionais, o dinheiro ainda mandou e reinou, né? O Congresso é muito menos diferente do que as pessoas imaginam do que ele era antes. Sim, sim. Apenas aqui uma mudança de 10% dos assentos no Congresso gera uma mudança avassaladora do ponto de vista da construção das alianças. Na política. Aí vamos lá o que é a coligação. A coligação é o seguinte, existe um grupo politicamente alinhado e que, digamos assim, 3 ou 4 partidos, 2 partidos politicamente alinhados. Então, politicamente alinhados, isso não leve isso ao pé da letra. Politicamente alinhados aqui tem alguns fatores de coliga. Coligação é que cola, que é uma liga que cola. Coligação é isso. Eu defendo XYZ proposta e o outro defende ABC propostas. E essas propostas que eu defendo não são incompatíveis com a proposta dele. Então, vamos fazer uma coligação. Vamos nos unir em
força e escolher um único candidato. Normalmente para derrotar uma outra força que nenhum dos dois conseguiria derrotar sozinho. E essa outra força que nenhum dos dois conseguiria derrotar sozinho, defende um conjunto de propostas que nós, nesses dois grupos aqui, não aceitaria. Então eles fazem uma aliança que se forma como uma coligação. Isso é definido no dia da convenção. O partido A diz que se coliga com o partido B, e o partido B diz que se coliga com o partido A. O partido A diz que o candidato a prefeito, ou a governador, ou a presidente vai ser do partido B, e o partido B diz que o vice ou concorda, ou é isso. Forma ali, isso vai estar na ata e está resolvido o problema da coligação. E a coligação no Brasil só existe para eleição majoritária. Agora, né? Durante muito tempo. Até da última eleição para cá, só existe para eleição majoritária. E a coligação, veja, no Brasil tem uma coligação informal, que ela ocorre no segundo turno, do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno, você forma as primeiras coligações. Do primeiro para o segundo turno, é permitido, não está na lei especificamente, mas é permitido apoiamento do candidato derrotado a um dos dois candidatos vencedores, sem que para isso se faça uma coligação. Alianças políticas, por quê? Digamos que você tem Não tem nem prevista a possibilidade de trocar o candidato a vice, né? Não. Pois é, porque tem países que têm, para o segundo turno, a possibilidade de, para gerar uma coligação oficial para o segundo turno, seria interessante. A possibilidade de trocar o vice para compor, né? Isso seria interessantíssimo para o segundo turno e a gente não usa isso. Não tem previsão legal dessa possibilidade. Isso seria interessante. E aí vamos fazer uma conta aqui. Existem 4 coligações com 4 candidatos a presidente da República, vamos supor. E aí 2 vão para o segundo turno. Esses outros aqui vão apoiar um ou outro, ou apoiar um deles. Mas aqui, nesses 4, existe um número de partidos que coligam. Aqui tem 3 partidos, aqui tem 4 partidos, aqui tem 5, aqui tem 6 partidos. E eles se unem num conjunto de forças e todos eles vão defender aquele candidato a presidente. Isso é a coligação. Isso é de maneira formal. É uma aliança formal que ela perdura o período da eleição. E do ponto de vista do direito eleitoral, a coligação ela funciona como uma pessoa. E aí, uma pessoa jurídica tem que ser CNPJ. E aí eu queria te fazer a pergunta que eu acho que quem é mais gostador da política na atividade tem lá na cabeça. E como é que fica a prestação de contas em coligação? A prestação de contas da coligação ela acontece por meio dos partidos. Os partidos, porque toda distribuição de dinheiro no Brasil ela distribui-se pelos partidos. Então, mesmo que tenha eventos próprios da coligação, gastos próprios da coligação, os partidos colocam seus dinheiros nesse... na verdade, a prestação de contas, existe, você tem que fazer três contas bancárias. E, na verdade, hoje no Brasil são 3 prestações de contas. Você presta conta do fundo partidário, você presta conta do fundo eleitoral e você presta conta de doações que você recebeu. Então você tem que dividir 3 contas e separar o dinheiro. Se você juntar esse dinheiro, suas contas serão rejeitadas. Isso cada candidato presta contas assim. E o partido presta conta do fundo eleitoral e do fundo partidário. E de doações que eventualmente alguém doe do partido, que não é comum, mas existe a possibilidade. Então são 3 prestações de conta por cada uma pessoa. É um negócio meio... burocrático como tudo no Brasil. Burocrático como tudo no Brasil. Então assim, em resumo é isso. Isso é a coligação. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Porque saber sobre a coligação é fácil. É só ir na internet e descobrir. Mas o que eu quero dizer é que a coligação ela reflete juridicamente uma coisa chamada aliança política. Perfeito. E a aliança política é que elege, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. A aliança política é a que define, como as coisas vão se dar no dia a dia da política e que define essas questões aqui que nós falamos a respeito da CPI. É a aliança política. Veja, não espere que uma aliança política se faça pela amizade entre as pessoas. O presidente Bolsonaro dizia que ele era amigo do presidente Trump.
Isso não significa nada do ponto de vista da política. Eu posso ser amigo seu e fazer aliança com outra pessoa. Porque a aliança política é a conveniência do ajuste, da correlação de forças que puxa para um lado, que puxa para o outro. E aí se forma uma aliança política. Quer ver a própria relação entre Bolsonaro e a base conservadora é uma relação de um alinhamento. Por quê? Em que país do mundo uma base conservadora, com muitos elementos religiosos e outros tantos elementos militares, apoia alguém que vai a público dizer que tinha um imóvel público funcional posto à sua disposição que ele usava como uma garçonnière. E disse isso de público, e não se envergonha, e não escondeu. E aí o judô político quer dizer, isso é prova de autenticidade. Mas conservador e autenticidade, conservador sempre prezou no mundo inteiro por medir as palavras. Não, e outra coisa, se isso é uma prova de autenticidade, não é a nossa autenticidade. É coerente? Pronto, é coerente. O que é coerente? É uma coisa que você sempre defende. O Lula é coerente com as políticas dele. Sim. Mas quem não concorda com o Lula não concorda nunca, porque se ele mantém-se coerente, nunca vai abrir espaço para que concorde com ele. Entendeu? Então isso também vale para esse exemplo. Mas o que eu estava dizendo antes é que quando a gente fala de que uma aliança não exprime a realidade, e aí vem aquela crítica que eu não gosto dela. São tudo farinha do mesmo saco. Aliança não é casamento com aliança de sangue. Não, é uma ligação entre açúcar, chocolate e leite. Você forma alguma coisa ali. Se você, por exemplo, o presidente do Senado, o Pacheco, foi eleito numa aliança que envolveu PT e PSL. PT e PSL. Eles são antagônicos na política. Em quase tudo, mas eles são adversários. São adversários. São adversários. Eu não diria que são... são antagônicos. Às vezes parecem muito espelho do outro. Muitas vezes eu vejo no Bolsonaro a versão de direita daquele Lula de 89. Não do Lula que se elegeu, do Lula de 89. Mas talvez ele seja É porque o antagonismo, quando o antagonismo se resolve, os dois se anulam e acabam. Então não queria usar a palavra antagônico, mas contradição. Existe sério nível de contradição entre eles. E alguns petistas vão dizer que isso é antagonismo, porque, só para explicar essas palavras, quando a gente fala antagônico, você fala de que, digamos, o senhor de escravo e o escravo. Eles são antagônicos. No momento que o senhor de escravo deixa de ser escravo, deixa de ser senhor de escravo, no momento que o escravo deixa de ser escravo, o senhor de escravo deixa de ser senhor de escravo dele. Anula-se completamente um do outro. Na contradição não. Na contradição você tem... a sociedade política é uma sociedade de contradições. E as contradições políticas permitiram essa aliança. Aqui vai de um livro. O Quiroga Lavé, que é um cientista político e um constitucionalista argentino, Humberto de Quiroga Lavé, tem um livro chamado Cibernética e Política. E ele estuda, usando os métodos da cibernética, quanta contradição um determinado sistema constitucional aguenta antes de colapsar. Aí, matematicamente ele faz esse estudo. Quando ele sai do nível da contradição e entra no nível do antagonismo. E ele vai buscar quando é que acontece essa quebra. Tá? Porque quando ele está antagônico, ele vai um embate o outro e destrói. Mesmo para quem não é técnico e quer ser um olhar político, esse argumento técnico, essa amostra da busca dessa quantidade é algo interessante, porque ele vai desenvolver uma intuição, né? De opa, peraí, aqui é o ponto em que vira, né? Então a gente sente isso e claro, o Quiroga Lavé é um latino-americano acostumado às revoluções latino-americanas de blancos e colorados e aquelas coisas todas, né? De justicialismo de um lado e peronismo. Então assim, tem todo esse trabalho e ele faz um estudo no campo, algo que seria realmente difícil para um cientista político na Alemanha ou na França fazer, né? Ele tem tanta revolução para estudar, tão perto, que ele conhece profundamente, e aí ele vai buscar os números, tá? Mas eu acho que a gente meio que completou o tema, né? Sim. Então, é dizer que é importante saber, em um resumo, que coligações refletem alianças. E elas vão passar.
Na próxima eleição serão outras alianças que formarão outras coligações. O PT tinha uma proibição de aliança com o PSDB, exceto no Acre e em BH. E funcionava por causa das contradições. E na entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo, o presidente Lula já falou em termos de que agora as alianças são possíveis. Porque, segundo o Lula, o PSDB estaria curado da dor de o PT ter pego todas as namoradas do PSDB. Isso então vislumbre a possibilidade. Mas não é qualquer PSDB, é um PSDB que foi mais à direita. Por incrível que pareça, é um PSDB mais distante do PT que tem possibilidade de se coligar com ele. Vislumbrem a possibilidade nas próximas eleições ocorrerem alianças do PSDB com o PT, em algumas localidades. Então, isso é da vida e as contradições existem e elas vão andando ali. E na tese, síntese, antítese, tese, antítese, síntese, a síntese das contradições que vão acontecendo no meio da política, que forma a coligação. E é abolição, né? Então, gente, é isso. Eu sou o Léo Cunha, com Narciso Fernandes. Junto com você, nós somos o Política nas Redes. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.